pra você, Globo Esporte começando, e daqui a pouco a gente vai falar do Botafogo, que enfrenta o Atlético Paranaense amanhã, jogo ao vivo aqui na Globo. Também vamos ter o artilheiro Germancano do Fluminense fazendo um balanço da temporada atual. Mas a gente começa com o Flamengo, que enfrenta o Avaí hoje no Maracanã. A Gabriela Moreira já está por lá e vai trazer pra gente mais informações. Oi, Gabi, muito boa tarde pra você. Quer dizer que a gente vai ter uma despedida dupla por aí hoje? Oi, Débora, muito boa tarde para você, minha querida amiga. Pois é, eu diria que é uma despedida tripla, porque essa vai ser a última partida do Flamengo no ano aqui no Maracanã. E o estádio vai estar lotado. Mais de 60 mil ingressos foram vendidos para essa partida. E uma despedida também dupla de dois jogadores que não atuam mais pelo Flamengo. O Diego Ribas vai, inclusive, se aposentar. E também o Diego Alves. O Ribas, Débora, chegou aqui no Flamengo em 2016. Ele chega num clube ainda em reestruturação financeira. Teve um início conturbado, difícil, mas vai ficar lembrado na história do clube por aquele lançamento que ele deu para o Gabigol fazer o título da Libertadores de 2019. Ele tem 12 títulos em 6 anos. Vamos lá, 2 Libertadores, 2 brasileiros, 1 Copa do Brasil, 1 Recopa Sul-Americana, 2 Supercopas do Brasil, 4 cariocas. 1 carioca a menos tem o Diego Alves, que chegou no ano seguinte. Ele chegou, Débora, lembra, com fama de pegador de pênaltis. Pegou pênaltis, mas fez muito mais do que isso e vai se aposentar. Vai se aposentar não, vai deixar o Flamengo, ele não se aposenta. Vamos à escalação de Dorival Júnior para o jogo de hoje. Vai Diego Alves no gol, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Vidal, João Gomes e Diego, Marinho, Everton, Cebolinha e Gabigol, Débora. Tá certo então, Gabi, muito obrigada pelas informações, bom trabalho e boa despedida para os Diegos. Agora vamos falar de Fluminense, que fecha a participação no Brasileirão amanhã contra o Bragantino fora de casa. E olha, esse cara aqui, aparecer aqui na tela, ele não quer que a temporada acabe não. 2022 chegando ao fim e tem gente com ótimos motivos para não querer que esse ano acabe. Eu não quero que finalize, mas precisa para poder voltar com muito mais força no próximo ano. 43 vezes o L do filho Lourenço. Sai pra festa! Faz o L de Lourenço! 43 vezes Germancano. Cano! A máquina argentina de marcar gols! Isso sem bater pênalti. Normalmente sim, sempre o artilheiro bate pênalti, mas aqui a gente tem a Ganso que é impressionante como ele coloca a bola. Então, deixa os pênaltis para Ganso e Ganso dá assistência para mim, que é tá bom assim, né? A temporada mais artilheira da vida de Cano. E a que Cano mais jogou também. Amanhã, contra o Bragantino, vai pro jogo, assim como quase todos os outros titulares. Ganso suspenso é o único desfalque. Cano vai para a 38ª partida em 38 rodadas do Brasileiro. No total, serão 70 jogos disputados dos 71 do Fluminense. Isso aos 34 anos de idade. Para mim, é a primeira vez que jogo tantos jogos seguidos. A temporada de recordes e grandes feitos também impressiona. Nem ele lembra de todos. Não sei, você me fala aí também um pouquinho, né? Artilheiro do Brasileiro e da Copa do Brasil. Maior artilheiro do século do Fluminense numa temporada. Maior artilheiro estrangeiro do Fluminense numa temporada. Maior goleador do clube numa edição do Brasileiro. Muito se falou durante esse ano sobre a possibilidade de Germancano ser convocado para a seleção argentina, o que não aconteceu. Nem por isso o Fluminense vai deixar de ter o seu representante argentino lá na Copa do Mundo do Catar. É uma experiência nova. Nunca fui na Copa do Mundo, vai ser a primeira vez. O turista e torcedor Cano vai estar lá com a família, vai assistir a jogos da Argentina e do Brasil e quer ver também o grande ídolo de perto. Quando tinha 14, 15 anos, eu já veia o que ele estava fazendo dentro do campo. Como definia, a técnica que tem para dominar o balão, para chutar. Isso é muito decisivo. No Ronaldinho pra direita, bateu! Ronaldinho! Ele é Ronaldo, fenômeno, hoje dono da SAF do Cruzeiro. É meu ídolo. Eu queria conhecer ele.
já até teve uma chance nos confrontos contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil. Mas... olha o gol, Cano! Dele! Cano! Eu fiz gol aí, acho que contra o Cruzeiro. Ele estava aqui, aí não dava aí para ficar... Não dava, Cano já garantiu que segue no Fluminense em 2023. Ainda deu uma boa notícia para os tricolores que andam preocupados sobre o futuro de Arias. O parceiro colombiano, que também foi um dos destaques da temporada, fica, segundo Cano. Vai ficar. Já sabe que falo sempre com ele. Você tem que ficar o próximo ano para ganhar essa Taça Libertadores. Sim ou sim, com certeza. Com Arias, Ganso e companhia por perto, certamente as chances aumentam para que em 2023 vejamos algumas dezenas de vezes a comemoração mais repetida de 2022 no futebol brasileiro. E os vascaínos, hein? Eles só querem ter um 2023 um pouco mais tranquilo. O maior patrimônio de um clube de futebol talvez seja a torcida. Hoje esse vascaíno ilustre completa 80 anos. Paulinho da Viola é de uma geração que viu um Vasco vitorioso. Campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Contra o River Plate, sensacional. Gol do Juninho, monumental. O passado do Vasco, a história, os títulos, tudo o que aconteceu aqui dentro e fora de São Januário continua intacto na memória dos vascaínos. O que o torcedor definitivamente não quer é viver só dessas lembranças. Ano que vem começa uma nova era no futebol do Vasco da Gama. Pelo menos é o que se espera daqui pra frente. Essa SAF aí, pô, é 7-7, né? Poxa, tem tudo a ver comigo, né? O número 7, né? Quando o Bebeto foi campeão brasileiro pelo Vasco, em 1989, não existia o modelo de sociedade anônima do futebol, a SAF, e muito menos a 7-7 que ele estava falando aí. A empresa americana 777 Partners, que esse ano comprou o futebol do Vasco. Eu acho que essa subida aí para a primeira divisão foi muito importante. O lugar do Vasco é na primeira divisão, não é na segunda. A expectativa de investimentos na SAF do Vasco faz com que hoje os vascaínos não fiquem apenas nostálgicos com o passado, mas que tenham esperança sobre o futuro do clube. O primeiro ponto fundamental é entender qual o nível de investimento que os novos donos vão colocar no clube nessa primeira temporada. Falar em ter dinheiro para investir e para pagar as dívidas do clube é algo que nos últimos anos era praticamente impensável no Vasco. Hoje em dia a gente tem dois potes. Digamos assim, um pote a gente vai pagar as dívidas e outro pote a gente vai investir. Agora começa aquela fase do ano de agitação no mercado do futebol. O volante Júnior Urso tem negociação encaminhada para reforçar o Vasco na próxima temporada. Mas a prioridade é contratar um técnico para um projeto de longo prazo, depois da saída do Jorginho. O argentino Juan Pablo Vojvoda, treinador do Fortaleza, é um nome que agrada. Primeiro contrata o treinador, depois pensa em mercado. Você pode até ir especulando, sondando o mercado, mas para fazer o movimento certo de mercado, você precisa ter uma operação casada. Treinador e elenco contratado. O elenco vai ser reformulado. Nome mais badalado do Vasco esse ano, Andrei, 18 anos, tem contrato até 2027, mas deve receber propostas de clubes europeus na próxima janela de transferências. Não sei o dia de amanhã, não sei como é que, se eu vou estar, se eu vou sair, mas eu sei que eu fiz tudo por esse grupo, por essa equipe. Ainda é cedo para saber ao certo quem vai, quem chega. Foi um ano difícil. Voltar para a Série A é só o começo do caminho. É uma questão de etapas, você vai subindo degrau a degrau. Então, no meu modo de ver, o Vasco vai ficar mais forte em 2023, vai ficar mais competitivo, mas eu não acho muito evidente que vai ganhar um título. Mas a temporada de 2022 termina para o vascaíno com esperança. A emoção de Roberto Dinamite, depois de uma das vitórias do time, pode servir de inspiração para esse recomeço. Para que as novas gerações tenham a mesma sorte das gerações mais antigas. E para que o Vasco volte a ser o Vasco, sem enfrentar tantas tempestades e sem corações levianos.
gente viu que o Botafogo tá a uma vitória da Libertadores. É pra coroar o trabalho do time desse cara aqui, ó. Ele é trabalho a cada passo. Um homem que aproveita todos os minutos, porque tempo é evolução. Ok, podemos. Ó Seb, só vou estar pronto às 11h30. E quando se perde a noção do tempo, paga-se um preço. Por isso teve corredor polonês para o técnico português antes do treino. Essa cena que você acabou de ver é rara. O Luiz Castro chegando ao campo depois dos jogadores, rendeu ali uma brincadeira. Mas é porque ele estava falando com o Globo Esporte, abrindo o coração sobre esse Botafogo que amanhã pode chegar à Libertadores. Ainda há tempo para tentar. Ainda há 90 minutos para tentar. Falta um passo, uma vitória. O time provável deve ter o retorno do Marçal à lateral esquerda e Patrick de Paula no lugar do Gabriel Pires, que está suspenso. No mais, é a mesma equipe que derrotou o Santos. Se vencer o Atlético Paranaense em Curitiba, o Botafogo reencontra a maior competição do continente. Não acontece desde 2017, faz tempo. E houve um tempo em que os dias de Luiz Castro no Botafogo pareciam contados. Há 4 meses, essa era a realidade. Protestos, invasão ao centro de treinamento, hostilidades. O time flertava com a zona do rebaixamento no Brasileiro. Nem treinadores, nem administração, nem jogadores voltaram as costas ao plano. Nós tínhamos o problema que não estávamos a jogar bem, tínhamos que resolver o problema e tínhamos que nos apoiar uns aos outros. E toda essa harmonia que existiu permitiu seguir em frente. Numa caminhada com tropeços em casa e passos firmes longe do Rio. Confiança no trabalho e na evolução sempre foi presente. O desencanto agora é esperança. Libertadores é desejo, mas também é alerta. Nós precisamos alicerçar os nossos resultados num grande centro de treinamento, numa academia perto de nós, numa grande organização e necessitamos claramente também de melhorar o nosso elenco. Não estou a dizer que nós não podemos jogar para ser campeões para o ano, não estou a dizer que nós não podemos jogar uma Libertadores para o ano, não estou a dizer nada disso, não confundam nada. Sobra clareza a Luiz Castro e coerência sobre o desempenho da equipe. Ainda sofre muitas oscilações. Ainda precisa de tempo de consolidação, como o bom vinho. Precisa de tempo na garrafa. De uns tempos pra cá, esse sorriso virou rotina. Sou uma alma feliz no Botafogo. Apenas o 5º treinador a começar e terminar um Brasileirão da Série A pelo clube desde 2004. Senti que muitas vezes estavam a ligar esse respeito só ao resultado. Se tínhamos resultado, éramos respeitados, não tínhamos resultados, não éramos respeitados. E o respeito não é isso. Um técnico emocional, fiel à família, a família Botafogo. O que lhe diz aquele grupo, professor? O que ele representa para vocês? Eles são a razão da minha existência enquanto treinador. É a minha felicidade. Bacana. Aconteça o que acontecer no domingo. Aconteça o que acontecer no domingo. Eles são a razão da minha felicidade profissional. Os meus jogadores. Na tela para você os confrontos deste fim de semana pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Eu me despeço por aqui desejando uma ótima tarde para você e um excelente domingo. Até a próxima. Beijo. Tchau.